Bom, bora lá. Com relação a essa sétima questão, houve um questionamento se... Como é que resolveria essa sétima questão? Porque ela tem um crescimento de array por demanda. O professor comentou que poderiam ser de duas formas, né? Ele aceitaria utilizando a estrutura ArrayList, certo? Mas que também seria interessante vocês saberem como é que funciona a partir de um vetor dinâmico. Um vetor dinâmico nada mais é do que um ArrayList, tá? Só que nesse caso vocês iriam criar a sua própria ArrayList. Bom, primeiramente eu vou só falar um pouco aqui sobre qual a diferença de um vetor estático e um vetor dinâmico. Basicamente, ao criar um vetor em Java, bora criar ele assim, opa, criei igual C, new int e crio. Basicamente eu estou definindo que esse vetor vai ter apenas 10 casas, ou seja, se eu quiser adicionar mais elementos, né, do que 10 valores dentro dele, eu não consigo. Tá aí que entra a parte dele ser dinâmico. Né? Basicamente, ao vetor ele atingir seu limite, ele vai aumentar. Pode duplicar, pode aumentar, enfim. Aí vocês que decidem basicamente como funciona. Né? Eu vou explicar, eu vou fazer de uma forma um pouco mais simples, certo? Sem muito problema, sem muita enrolação e também para evitar confundir muito, né? Porque isso daqui já é um pouco mais a fundo, né? Nessa parte de estrutura de dados. Mas bom, basicamente eu vou criar um vetor, certo? A classe vetor dinâmico, certo? Onde basicamente, nesse vetor dinâmico, eu vou querer ter somente dois atributos, certo? Onde vai ser o meu vetor estático, certo? Para onde eu vou utilizar ele como base para ir aumentando esse valor. E o tamanho dele, certo? Porque é muito importante você ter exatamente um atributo para saber qual é o tamanho atual do vetor. Porque eu posso inicializar um vetor com 10 valores e o usuário ter colocado só 3. Aí eu definiria o tamanho dele como 3, né? Isso facilita muito, principalmente na programação, até porque você não precisa printar o vetor inteiro, né? Bom, eu vou criar um vetor um construtor chamado vetor dinâmico, certo? Onde nesse vetor dinâmico ele vai receber 10 casas de início, certo? 10 casas de início. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. E isso aqui. E tamanho vai ser igual a zero. Até porque tamanho é zero por padrão, então não tem como eu ficar fazendo muitas coisas, né? Bom, de início é bem tranquilo. Eu vou ter um método adicionar, certo? Eu vou chamar ele de public void adicionar. Aonde ele vai ter... Ele vai receber tipos inteiros, porque o meu vetor é tipo inteiro, tá? Eu tô fazendo com tipo inteiro só porque se eu quiser fazer tipo string, só mudar aqui pra string. Se quiser fazer tipo double, só mudar pra double. Meu Deus, PC deu um live travada. Mudar pra double, tudo bem? E, bom, então vou botar aqui int valor. Vetor vai receber o tamanho igual ao valor. Então, no primeiro momento em que eu adicionar esse vetor aqui, né, no momento que eu for adicionar o valor, o tamanho, né, vai indicar exatamente a indexação, aonde esse valor vai ser colocado no nosso vetor. E depois eu somo o tamanho mais, tudo bem? E bom, dessa forma eu faço adicionar. Aí agora vocês me perguntam, pô, e se bater mais do que 10 casas? E aí? Aí que entra o caso. Eu vou verificar se o meu ponteiro tamanho ele é maior ou igual ao tamanho do vetor, certo? Ponto length. Porque se isso for verdade, eu terei que aumentar o vetor. Então eu vou criar uma função chamada aumentar vetor, certo? E nesse caso aqui, como é que vai funcionar? Eu vou passar o tamanho do vetor atual, que eu acho que é melhor, certo? Basicamente, int tamanho, int size, botar int size, que é melhor pra mim pelo menos assim. Eu vou criar um vetor auxiliar, onde esse vetor auxiliar... Opa, esqueci de inicializar ele. Onde esse vetor auxiliar, ele vai ter o tamanho mais 10, certo? Eu vou multiplicar por 2, mas se um vetor ele tiver 20 casas, vai para 40 direto. Aí eu acho que não vale muito a pena. Eu vou aumentando de 10 em 10 vezes, né? E basicamente o que eu vou ter que fazer? Eu vou copiar tudo que tem no meu vetor nesse vetor auxiliar. Então eu vou criar um for int i igual a 0, i menor do que vetor length que a gente conhece, e mais. A gente vai em vetor de i, vetor auxiliar, certo? Vetor auxiliar de i vai receber o vetor de i. Ok? Então dessa forma, o que eu estou fazendo? Quando o tamanho daqui do nosso vetor ele é maior do que o vetor.length, eu vou aumentar o vetor do meu atributo aqui dessa forma. Então eu aumento o size mais 10, que é o tamanho do nosso vetor atual,
e depois disso eu passo pro vetor auxiliar tudo que tem no vetor. E por fim, eu venho aqui em thus.vetor igual a vetor auxiliar. E acabou, basicamente. Dessa forma, eu aumento o meu tamanho várias e várias vezes. Então, bora testar. Eu vou criar meu vetor dinâmico, certo? Igual a vetor, igual a new vetor dinâmico, ok? Eu vou vir em vetor, eu vou criar um for int igual a 0 e... É verdade, nem precisava fazer isso, mas ok. Eu vou botar 10 valores, certo? E desses 10 valores, eu vou vir em vetor.adicionar, eu vou colocar vários valores 0, certo? Ou seja, nesse caso aqui, eu vou ter 10 valores, que é exatamente o nosso limite. Eu só quero mostrar essa parte dele ser dinâmico, dele aumentar sozinho, eu podendo colocar muitos e muitos valores dentro dele, certo? Então é isso que eu quero, e esse próximo aqui vai ser o elemento necessário para isso, certo? Pronto. Tá vendo aqui o vetor? O vetor no momento ele tem 10 e tem... deixa eu mudar esse valor aqui, porque valor de 0 é brincadeira, normalmente ele é 0, né? Mas deixa eu mudar. Pronto, aqui tá tudo com 1, certo? Na próxima adição, como ele tá no limite dele, ele vai dobrar o tamanho, viu? Bom, então basicamente quando ele passar nessa linha, se você reparar, vai de 0 a 9 e rodou o código, pum, aumentou, certo? Isso vai funcionar várias vezes. Como passou do limite que a gente definiu, ele vai aumentando várias vezes. Então, para se fazer um vetor dinâmico, é basicamente dessa forma. Qualquer dúvida, qualquer questão, tem meu WhatsApp, né? Vocês têm a disponibilidade dele. Só perguntar e é basicamente dessa forma. Isso nunca vai mudar, certo? Se reparar que o 10 colocou, né? E, enfim. Aí agora, só vocês fazerem. Eu vou deixar esse código aqui no comentário aí embaixo. Eu acho que é melhor, né? Até para ajudar vocês, né? E, bom, é isso. Qualquer dúvida, só falar comigo, viu?